Olá, pessoal. Esperar o povo entrar para eu poder me apresentar. Olá, oi gente. Melina, Carol. Tudo bem? Oi gente, oi Ju. Ai, que delícia. Primeira live aqui no meu canal. E eu tô muito feliz de estar fazendo essa live e principalmente pela minha convidada, quem é, né? A Loise é a pediatra do meu filho do Vicente. Eu sou perdidamente apaixonada por ela e as ideias se juntaram. Ela também é educadora parental, certificada em disciplina positiva. Vocês estão me ouvindo bem? Contem pra mim. Quero saber da conexão. Oiê! Oi, Carol! Que legal, hein? Eu quero saber da conexão, saber se vocês estão me ouvindo bem. E vamos chamar a Loise. Que bom, que bom. Ótimo, ótimo. Eu tava de fone, achei melhor tirar, depois fiquei na dúvida. Então vamos que vamos. Gente, eu sou Marisa Vilém, eu sou educadora parental certificada em disciplina positiva, eu sou a mãe do Vicente de 4 anos, o responsável por toda a minha mudança. E eu tô muito feliz de trazer a doutora Loise Deli, que eu chamo de Loise, ela é uma amiga muito querida, ela é pediatra do Vicente, inclusive, ela é educadora parental certificada em disciplina positiva também, assim como eu. E eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram a respeito de qual live vocês queriam e disparadamente ganhou as birras. Então eu vou chamar agora a Loise pra gente falar sobre birras. Vamos lá. Só um minuto. Ops. Vamos aguardar pra gente trocar informações. A gente vai falar sobre ferramentas. Oi! Tudo Tudo bem, bem? querida? Agradecer você e todo mundo que está dispondo esse minutinho aí para estar com a gente para falar um pouquinho sobre as crianças, né? Então, acho que a Marisa apresentou aí, eu sou Loise Deli. Beijo, meninas que estão aí dando um oizinho. Sou educadora parental em disciplina positiva, também igual a Marisa. E também as mães querem me questionar sobre o que a gente faz com a birra, né? Maria, eu acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre o porquê que a gente escolheu a disciplina positiva, É tá? isso que eu ia Acho te que eu vou falar um perguntar pouquinho agora. sobre... Primeiro, te agradecer profundamente por você estar aqui comigo na primeira live do meu canal. Melhor, não podia começar melhor com o pé direito, com você aqui, a pediatra do meu filho, minha amiga e educadora parental Como sempre, também. no apoio. E conta pra gente por que você, como pediatra, escolheu, né, se certificar em disciplina positiva. Então, é uma demanda grande no consultório, né, das mães, essa questão do comportamento, das birras, dessa explosão de raiva, né? E eu acho assim que toda mãe tem um feeling, né, na disciplina positiva, então a gente já usa muito dessas ferramentas sem saber, né? Porque é aquilo que for Sim. respeitoso, que for nessa linha de pensamento. Então, assim, eu já sei algumas coisas da disciplina positiva, mas eu não sabia que ela existia como disciplina positiva. E eu era uma mãe autoritária, né? Tem que ser do meu jeito, tudo tem que ser ali na ordem. E eu queria buscar algum caminho que eu não pudesse ter que fazer as coisas por pressão da minha parte, ou por, né, eu punir ele de alguma forma. E esse caminho da pediatria, até uma das colegas que me falou um pouquinho, que é a Kelly Bueno, né, psicóloga, aí eu comecei a conhecer um pouquinho antes do João nascer. Aí quando o João nasceu, eu falei, não, agora é o momento de eu me aprofundar nisso. E aí depois apareceu a certificação e eu acho que é, eu me sentia um pouco assim, frustrada no consultório de não poder ajudar a mãe mais ainda. E aí, nesse caminho da certificação,
eu me senti mais apta para poder amparar essas mães e me amparar também. E você? Eu, na verdade, eu vim de uma criação que permeava entre o autoritarismo e a permissividade. Meu pai era muito rígido e bravo, e a minha mãe era mais de boa. Mas quando o Sim, Vicente nasceu, eu percebi no temperamento dele, na personalidade dele, que sabe aquele negócio, dois bicudos não se beijam? Falei, nossa, se eu não for sim. atrás de alguma informação, vai dar ruim isso aqui. Porque ele tem muita personalidade, eu também, o pai também, e ia entrar em brigas, disputas de poderes absurdas lá. E aí eu fui procurar alguma informação sobre o assunto, eu pesquisei umas coisinhas no Google e eu achei disciplina positiva. Daí eu comprei todos os livros, fiquei doida, amei, porque eu vi que era esse o caminho que eu queria seguir. Eu não queria obrigar ele a fazer as coisas porque eu queria. Eu não queria falar frases como quem manda sou eu, criança não tem querer, coisas que eu ouvia. E aí eu fui estudar, e aí eu me apaixonei pela disciplina positiva. Falei, não, e nunca mais parei. Com certeza. Agora E conte Marisa, fala você um pra pouquinho pra mim. gente. Pode Não, falar, eu ia te Luísa, tá perguntar um para pouquinho você com falar, delay. falar um pouquinho sobre a disciplina positiva, como é que surgiu, da onde tirar essa fantástica. Sim, sim, porque às vezes as pessoas nem sabem o que é, acha que é uma moda, né, que começou agora, que é alguma coisa assim. Então, gente, olha, a disciplina positiva, ela tem muito tempo de estudo. Na verdade, esse nome, disciplina positiva, a doutora Jane Nelson cunhou e escreveu os primeiros livros em 1980. Mas isso foi baseado nos estudos de Alfred Adler, de Rudolf Dreikurs, em 1920, que já falava sobre respeito Imagina, mútuo entre adultos e crianças, sobre encorajamento, então não é visionário, né? novidade, né? Nossa, muito à Foi um frente do visionário, tempo, né? E daí, exatamente. Graças a ele, a a gente tem que doutora Jane trabalhar. Nelson, exatamente, a doutora Jane Nelson escreveu o livro e ela trouxe ferramentas práticas, como a gente viver na prática, quais as ferramentas a gente poderia usar para ter um relacionamento legal com a nossa criança e melhor ainda, focando nos adultos que elas vão se tornar, né? Que esse é o nosso foco a Sim, longo com prazo, certeza. né? Criando pessoas Com certeza. autônomas, autoconfiantes, empáticas. E aí isso me apaixonou demais. É lindo. A disciplina positiva, na verdade, o estudar para maternar, que eu falo, é o caminho só de ida, né? Você nunca quer parar de estudar, você sempre quer ter conteúdo. Hoje a gente estava Não, trocando e ideias é um estudo para a sobre vida toda, livros, né? né? Não é com os filhos, é Exatamente. com os netos, é um estudo para a vida toda, né? Exatamente. Vou colocar isso. Agora, já que Pode. você é pediatra, médica, entende do assunto, eu queria que você falasse para a gente introduzir o tema birra. É o que acontece no cérebro da criança quando ela está tendo um ataque de birra, uma explosão emocional, do ponto de vista neurológico e tudo mais. Tudo bem. Então, assim, às vezes a gente quer que a criança se comporte como um adulto, né? E tenha reações, e a gente fala ali, viu, mas faça isso, fique calmo, fique calmo. Como que a criança vai ficar calma se ela não sabe e não tem habilidades para ficar calma? Então, o cérebro da criança, ele é como se fosse um cérebro primitivo, né? Lá daqueles homens da pré-história, né? Então, assim, ele não está ainda habilitado para lidar com as emoções. Então, a criança, ela pode até falar, né? Porque quando existe a linguagem, já é um caminho, porque a criança consegue minimamente se expressar. Mas o fato de ter a linguagem ainda não é o suficiente para uma criança compreender e agir como um adulto. Então, assim, essa imaturidade neurológica na primeira infância favorece que no momento da frustração, da raiva, desculpa, do cansado, a contrariedade, né? A criança ser contrariada e tudo mais. Então, favorece que nesse momento que acontece alguma coisa que ela não aceita, ela não saiba se expressar. Então, a birra nada mais é a forma de uma criança imatura se expressar. E como elas não conseguem ainda se expressar tão bem com a fala, elas usam muito a expressão corporal. Então, se jogam e bate na gente, e morde, e joga tudo pro alto, e bate na porta. Então, assim, é uma explosão de emoção física, né? E emocional, porque ela também chora junto. Se já souber gritar, grita. Se souber xingar, xinga.
Então, assim, porque realmente ela não tem uma capacidade neurológica para poder responder. E na disciplina E a gente positiva, a gente usa o cérebro na palma da mão, né? Que inclusive tem um vídeo no YouTube, né, do cérebro da palma da mão, a gente usando, né, nossa mão como se fosse um cérebro. Então, se tá tudo bem, a criança tá assim, né? Mas se as emoções começam a aflorar, a parte do controle não fica mais assim. Ela abre, então o cérebro deixa de estar ali em harmonia, né? A parte primitiva ainda é o que rege. Então, nesse momento que o cérebro assim, nervoso, bravo, sem controle nenhum, adianta eu falar? Não adianta, né? Então, por isso que às vezes a gente fala, tenta acalmar a criança, ela não entende essa mensagem. Agora, imagina se a gente também ficar, né, com o nosso cérebro assim. Aí é duas pessoas, como você falou, né? Você e o Vicente ali brigando, não ia dar certo, né? Exatamente. Então, por isso que é tão importante que essa criança pequena, a gente ensinando habilidades para ela se acalmar. Mas eu tenho que ensinar isso para ela, né? Através dessas ferramentas que a Não gente vai adianta falar eu me hoje. descontrolar, né? Se eu me Exato. descontrolo E o adulto junto, e o adulto às vezes acha que a birra é para ele. Tipo assim, estou te é pro lado provocando, pessoal. estou fazendo isso para te chatear. Não é. A birra é assim, me ajuda. Eu não sei lidar com isso. Estou sofrendo, né? Me ajuda, help. Porque assim, aí vem aquela questão do pai e da mãe. Em vez de dar um colo, um conforto, é lição de moral, dá sermão, não fala comigo Faz a ainda, criança né? se sentir pior, Então, né? assim, tem que entender que o cérebro da criança dá o que é possível, né? Não é o que a gente quer, né? Então, assim, eles ainda não estão aptos para dar uma calma, para ter discernimento, para nos acalmar, né? Eu brinco que a mãe às vezes quer que a criança acalme ela, o pai, isso não vai ser. Enfim, é uma imaturidade neurológica que acontece, viu, Marisa? E a birra é toda essa explosão dessa imaturidade neurológica. E Loise, perfeito. Agora a gente conta para separou. nós do neurônio espelho. Que eu acho legal Aí falar a isso. gente. Isso. É um estudo recente, de 80, que foi uma descoberta dos neurônios espelho. Então, quando você bocejar aí, eu vou bocejar aqui. Então, o neurônio copia você. Por isso que aqui tem uma sequência de bocejos quando uma pessoa boceja, né? E aí, na questão da birra, é a mesma coisa. Se a criança fica nervosa, os neurônios dela espelho tem que copiar os nossos neurônios calmos. Agora, se na birra eu fico nervosa também, e eu falo muito para a mãe, não adianta você fingir que está calma, você tem que estar calma de verdade. Porque por mais que você não grite ou fale alguma coisa, a criança sente o seu nervosismo, ela sente a sua raiva, ela sente a sua impaciência. E aí o neurônio espelho dela, em vez da sua paciência, que é um cérebro que está calmo, controlado, ela vai acabar copiando mais ainda a sua raiva. Então aquela birra fica muito intensa, porque além dela já estar chateada, ela copia o neurônio espelho chateado dos pais, coisa que só vai crescendo de estresse, de nervosismo e de choro, né? Que todo mundo já conhece. Agora, se eu me acalmar, que eu sou adulto, eu que tenho que ter o controle, então meu cérebro tá assim. Essa criança vai copiando o meu neurônio espelho e vai se acalmando. Isso acontece com dois adultos também. Se meu marido vem discutindo e por que você fez isso, nananã, esqueceu não sei o quê, e eu vou me acalmando, naturalmente meu marido acalma também. Se eu falar, por que eu fiz isso? Porque você também deixa aberto e tal. Aí fica dois brigando lá, né? Então é muito interessante isso do neurônio espelho. E por isso que uma das ferramentas que a gente usa é a pausa positiva, né? Que nas crianças menores de 5 anos, não adianta eu falar, vai lá no seu cantinho e fica lá. Mas os maiores ajuda. E nos menores, eu falo, então faça você, mãe, a pausa positiva. Então eu chego e falo pro João, filho, eu estou nervosa, igual eu fiz antes de ontem, na madrugada, que ele acordou 3 vezes chorando. E eu preciso me acalmar, eu vou lá no meu quarto, ficar 5 minutos e volto aqui. Então eu fiz a pausa positiva para o meu cérebro oxigenar, respirar, e eu voltar mais calma e conversar com ele. E isso não é abandonar a criança, porque eu fui lá e expliquei o que. Eu não falei, fica aí
com o seu choro e até você não parar, eu nunca aqui. Eu expliquei, né? E saí. Tanto é que quando eu voltei, eu falei, filha, a mamãe já tá mais calma e consegue ficar aqui com você pra gente resolver o seu choro. Então a pausa positiva Fora vem que eles aprendem dessa. pelo exemplo, né, Loise? Então ele vai falar, nossa, minha mãe Exatamente. também fica nervosa e ela também precisa se acalmar. A criança não acha que ela é uma estranha, né? Um ET, porque só ela que tem as crises. A gente adulto E por também isso que a tem. gente precisa E a gente controlar mostrando o isso. comportamento, né? Que é essa cartinha. É... Por isso que nós precisamos controlar o comportamento. Gente, como que Marisa, tá quer a trazer algumas conexão? ferramentas? Para mim tá travando um pouquinho, queria saber para vocês. Então, para mim aqui, Hum. tem uma mamãe que pergunta ali se ele vem atrás. Ele Olha, vem não tem atrás, eu ia problema, falar mas isso. você... Não tem problema, você só não tenha... Não faça nada, não faça nada. Não converse, respira. Fala que você precisa ir no banheiro lavar o rosto. Fala que você precisa tomar uma água. Só não fica ali naquele debate, conversando. Tá travando um pouco? O seu, eu tô achando que tá travando, o meu não tá, mas às vezes eu tô achando que não tá. Ah, estão falando que a conexão tá boa. Travando um pouco, mas tá ótimo e tá ouvindo. Então tá bom. Isso. Ó, então eu falei um pouquinho aí do cérebro, Marisa. Que tal você trazer algumas ferramentas aí pra gente lidar na hora da birra? E a gente vai se Então, intercalando aqui vamos nas voltar ferramentas da disciplina positiva. para as mamães que têm uma luz no fim do túnel, que existe até uma carta de um baralho de cartas com ferramentas para. Ai, a Lois travou ali para mim. Mas vamos lá. Um baralho de cartas que tem as ferramentas da disciplina positiva, uma por uma, assim, bem destrinchadinha. Nós separamos algumas para vocês, para a gente falar, porque às vezes a gente pensou, né, na nossa conversa, se ficar só na teoria, fica muito difícil. As mães querem prática, não é isso? Então vamos para a prática. A gente separou algumas cartas aqui para a gente falar para vocês. Vamos lá, primeiro eu. Pode começar. Eu vou falar de uma das minhas preferidas, que é escolhas limitadas. Tem até um adesivo na minha aqui, porque eu amo. Porque assim, a gente tem. Primeiro, que a escolha limitada é uma ferramenta que a gente tem que dar opções de escolha para as crianças, para elas terem a sensação de que elas estão no controle da própria vida. Todo mundo quer ter essa sensação, as crianças também. Tomar decisões, para elas aprenderem a tomar essas decisões, né? Só que a gente não pode falar para uma criança se quer tomar banho hoje ou não. Essa opção não existe. Então a gente tem que escolher as opções que sejam razoáveis, aceitáveis para nós e para eles, para a gente dar essas opções para essa criança. Porque às vezes a gente fala para a mãe dar opção, dar uma escolha para essa criança, mas não é escolha se ela quer comer ou não, né? Se ela quer ficar o dia inteiro na televisão, ela não pode, porque ela não tem condição de lidar com as consequências de tudo isso ainda. Sim. Principalmente a criança pequena, né? Então, olha que legal. Oferecer escolhas é um pequeno passo para poder compartilhar o poder, que é o que eu falei, para eles se sentirem. Está na hora de sair. Você quer ir até o carro pulando como um coelho ou pisando como um elefante? Você deu a informação, está na hora de sair. Agora, como que você quer ir? Aí é a sua escolha, você decide. Você quer ir pulando como um elefante? Eu falo isso muito com o Vicente. Agora a gente está na nossa brincadeira última para ir para o banho, por exemplo. Está na hora do banho. Eu vou imitando o coelho, você vai imitando qual bicho? Ele fala leopardo e sai correndo para o banho, entendeu? Então a gente dá escolhas limitadas nesse sentido. Se o seu filho não quer sair, diga de maneira gentil e firme. Ficar em casa não é uma opção. Você quer ir pisando como um elefante ou pulando como um coelho? Aí você repete com firmeza, gentileza, com tranquilidade, com essa calma aí que eu falei. Hã? Eu uso muito com o João. Não, eu tô falando assim, que a gente até pode ir colocando outras escolhas, né? Até que ele aceite, né? Eu uso bastante, João. Eu gosto muito de usar assim 1 minuto ou 2. Então, por exemplo, olha, eu tenho que ir lá trocar a água do gato. Ah, eu não quero, tô cansado, né? O João Antônio tem 4 anos, o Vicente também tem. Aí eu falo, você quer ir em 1 minuto ou em 2 minutos? Ele fala em 2. Ótimo, aí dá 2 minutos, eu falo, olha... Você tá marcando o tempo, Marisa? Marca o tempo. Tá marcando o nosso tempo? Não, muito tranquilo. Tô. Tá. Aí ele fala em 2 minutos. Aí eu falo, olha, então eu vou escovar o dente, já volto e aqui eu te aviso. Aí eu volto só porque ele decidiu
que em 2 minutos, daí ele vai tranquilamente. Então, esse empoderar com a escolha limitada é fantástico. Tem mais alguma E coisa tá que você falando no gosta final bastante? justamente isso que você falou, de falar no final da frase, você decide, para a criança ter essa sensação de empoderamento. Sim, Você dá as opções e fala com na frase, você decide. Tá na hora da gente sair, você quer ir com essa troca de roupa ou com essa? Você decide. E aí a criança decide, ela se sente bem, porque ela está tomando decisões, e você que pré-estabeleceu o que iria acontecer antes, né? Não é deixar a criança, Deus dará, que ela pode decidir tudo, que isso não é nem saudável. sim. Agora a sua cartinha, Tem Lois. alguma outra? Ah, agora a minha? Mamãe, se vocês quiserem deixar perguntas, a gente, se não responder agora, a gente responde depois. E pode deixar no nosso Insta também, tá? No direct, como vocês preferirem, tá bom? Mas a gente promete responder todas, porque cada criança tem uma situação, né? É muito individual cada lar, tá bom? Olha, uma que eu gosto bastante, e que eu já usei aqui na hora do almoço, porque é feriado, né? A gente aproveita para ficar mais tempo com o João, mas eu tenho que fazer arroz, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que cuidar dos bichos, tudo a gente tem que fazer, né? Então eu tinha que fazer arroz, fazer a comida ali, meu marido ia fazer a carne, eu ia fazer o arroz. Aí ele veio correndo, mamãe, vamos lá brincar, vamos brincar, vamos brincar. Então assim, quando eu vi que a situação já ia ficando assim mais querendo fazer uma birra, falei, me dá um abraço, me dá um abraço. Aí ele veio, então eu me conectei, né? Então é conexão antes da correção. Ele veio no meu colo, eu abracei ele e tal. Aí eu já ganhei 5 minutos ali para terminar meu arroz. Aí ele insistiu, mas mamãe, vamos mãe, vamos, eu quero agora, desculpa, né? Aí eu falei assim, viu, muito legal, sabe o que você tem que fazer no quintal? Carrega um monte de folha aqui nesse pote pra gente pôr no nosso, a gente tá lá fazendo de blocos. Porque ele queria que eu corresse lá pro quarto pra brincar de bloco com ele. Aí eu já ganhei mais um tempinho, porque ele foi no quintal, então eu redirecionei, né, a atenção dele. Então ele já foi no quintal, pegar um pouco de folha e tal. Aí voltou de novo. Vamos, mamãe. Aí eu fiz um combinado. Eu falei, olha, em 5 minutos a gente vai brincar ali de pega-pega no quintal. 5 minutos. Então, assim, ele já sabia que em 5 minutos estaria disponível para ele. Barulho aqui, mas é os gatos. Pensei que era... Aí deu 5 minutos, que era o tempo já de eu finalizar o arroz. E eu fui lá brincar com ele de pega-pega, né? O tempo que o arroz estava ali cozinhando. Então, assim, eu usei o abraço, que é uma conexão, né, com a criança. Eu usei o redirecionar e usei o combinado, né? E esse combinado de tempo, a criança sabe que ela vai ter um momento especial dela, que ela vai ter atenção, ela já fica menos ansiosa. Puxa, ela vai me dar atenção daqui a pouco, né? E então, assim, eu gosto muito, que é que eu tinha separado aqui do abraço, gosto bastante. No preste atenção, que tem a ver com o que eu falei, porque ele estava ali querendo a atenção minha, então vale a pena eu parar 5 minutos para dar atenção dele, e daí continuar o que eu estou fazendo, né? E agora vamos você aí. Tem muitas então, ferramentas, vamos né? uma sequência, porque uma mãe perguntou que o filho quer sempre pôr a roupa do Homem-Aranha e que não quer usar blusa. Você quer responder sobre isso? Então, já que gosta do... Mas ele quer só pôr a roupa do Homem-Aranha, é isso? Não quer pôr outra? Não, pelo jeito ele só quer pôr camiseta do Homem-Aranha e não quer pôr blusa de frio. Foi isso que eu entendi. Põe de novo aí, se não for isso. Entendi. Eu não sei se eu consigo puxar aqui. Ó, mas assim... Você consegue puxar? Dependendo da passar a mão na tela? Dá pra puxar. Você consegue puxar pra baixo. Uma coisa assim, que dependendo da idade da criança, a gente consegue usar essa própria imaginação do super-herói. E eu uso isso muito com o João. Se eu quero que ele fique de roupa, ele é o pirata, ele é o Capitão Gancho que precisa pôr roupa. Se eu quero que ele fique sem, eu peço para ele ser o Maui, né, lá da Moana, que fica só de cuequinha, né? Mas eu acho assim que tem batalhas e batalhas que a gente tem que travar. Tem problema ele colocar a roupa do super-herói por cima do moletom? Não. Tem problema ele colocar a camiseta do super-herói por cima da blusinha de manga? Também não. Que problema tem? Então a gente tem que escolher as batalhas que a gente quer travar. E uma coisa que a gente usa muito na disciplina positiva, para as mamães saberem, escolhas naturais, que já é uma outra ferramenta,
E as Consequências escolhas naturais. lógicas, né? Ai, perdão. Consequências. Consequências naturais e consequências lógicas. Eu estava com a escolha limitada na cabeça. É. Então, assim, qual que é a consequência natural de não pôr blusa de frio? Sentir frio. Então, desde que não seja uma situação de risco para o seu filho, que eu faço isso muito com o João, às vezes ele não quer pôr blusa, eu permito que ele sinta o frio, e quando ele fala, mamãe, tô com frio, eu vou lá e põe a blusa. Isso se chama consequência natural, né? E tem a consequência lógica que, não sei se você quer comentar, mas a gente deixa aí para um outro momento, que a consequência é mais aquela ali, quebrou, você tem que consertar. E eu quero comentar isso que você falou, né? Às vezes a gente tá com frio, a criança não tá com frio. Eu falo sempre isso até nos meus atendimentos, nas minhas palestras. Não é para você pegar uma criança, pôr no frio, na neve, de shorts e camiseta. Mas, né, porque daí é perigoso. Mas às vezes eu tô com frio e o Vicente não tá com frio. E eu falo, então tá bom, então vamos levar a blusa? Para que você sentir frio, você me avisa? Porque aí, eu tô vendo umas informações sobre PNL, Loise, que eu adoro essas coisas, e ela tava explicando sobre isso nesse curso, que precisa ter referência. Se ele não sente frio, ele não tem necessidade de pôr blusa. E às vezes a gente não deixa a criança sentir. Porque toda vez é tão empacotado que ele nem sabe o que é frio, nem tem essa referência. Então, se não for uma coisa absurda, deixa ele. A hora que ele sentir frio, ele vai falar. Ele vai falar, nossa, tá frio mesmo, mãe. Então vem pôr a blusa. E tá tudo bem, né? E pronto. Eu queria falar da minha cartinha. E tá tudo bem. Valide os sentimentos. Eu adoro essa. Faço muito com o Vicente. Essa é ótima. Permita que as crianças tenham sentimentos, para que elas aprendam que são capazes de lidar com eles. Porque a gente, eu não sei você, né? Mas eu sou de uma geração, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu converso na terapia, a gente não foi educado para falar sobre sentimentos, né? Para validar os sentimentos. A gente é de uma época que o sentir ele era podado, né? Olha o choro, não tem, tá chorando por causa disso, precisa chorar. Então é uma mudança de paradigmas mesmo a disciplina positiva, né? Nem doeu, nem doeu. Levanta. Nem doeu, não foi nada. Levanta, não foi nada, né? Nem doeu. O que a gente sabe sobre o corpo do outro, né? Que dó, morro de dó. E a gente vê muita gente replicando o que aprendeu. E não é nem por mal, né? Porque não foi estudar, não foi buscar uma maneira diferente, tá lá no mas só replicar. Né? Replica a educação que teve, acha que tá tudo bem. Apanhei e não morri? Não é essa frase que a gente escuta um monte? Tô viva, né? Então é muito sério isso. Então eu sempre valido os sentimentos do Vicente falando, né, que tá tudo bem sentir raiva. Eu também sinto raiva. Tá tudo bem sentir. Mas bater dói. Bater não pode. A gente não bate. A gente conversa. Conversando a gente se entende. Você precisa de ajuda? Você quer um abraço? Você quer respirar fundo? Você quer para extravasar a sua raiva e lá dar uns socos no travesseiro? A gente tem um combinado. Porque o Vicente ele é explosivo. Se não extravasar essa raiva, coitadinho, o que ele vai fazer com ela, né? Então, eu valido o que ele está sentindo. Em relação a validar o sentimento, nomear também, né, Marisa? Porque às vezes ele nem sabe o que é, né? Isso que ele está sentindo. Se não ajudar ele a nomear, né? Principalmente os pequenininhos, sabe? Ah, você tá chateado. Ah, você tá triste. Você tá com raiva. Porque a criança não sabe o nome do sentimento, né? E eu faço muito também com o Vicente, eu falo para ele que eu também sinto. Ah, eu sei, filho, você tá triste, você tá chateado, tá frustrado porque você queria comer doce antes do almoço. Eu também fico chateada, frustrada, e quando eu quero uma coisa não tá na hora. Também, né, Maria? Isso entraria a empatia, né? Exatamente, a empatia, a palavra. Dizer tipo que assim, entende que eu sei que você tá chateado, também. né? Eu também sinto isso, eu também já passei por isso, né? Muito bacana, né? Porque a gente e tem a mania de conexão, a gente também pode ter desse jeito, né? Que a empatia permite uma conexão também, porque você pode falar assim, eu sei que você tá chateado, eu amo você e eu preciso que você vá dormir, né? Eu preciso que você coma doce depois, né? Então, é uma forma de demonstrar que ama, mesmo que a gente tenha que corrigir a situação, né? Eu amo você. E é tão importante o filho saber assim, poxa, ela me ama, ela faz isso porque ela me ama, né? Não porque ela tá brava comigo. Exatamente. E
Daí tá falando isso que você falou na carta, de falar que eu posso ver que você tá triste, que você tá chateado, o que você precisa para se acalmar, você precisa da minha ajuda. Eu tô vendo o que você tá sentindo e eu tô aqui para você. Isso é uma conexão maravilhosa para criança, né? Então, valide os sentimentos. Maravilhoso. Agora você. Perfeita. Eu gosto muito dela também, eu uso muito ela no consultório. Então, eu vou usar uma cartinha aqui que eu uso muito no consultório também com as mães, inclusive foi motivo de conversa nossa, a rotina. A rotina, por que ela é tão importante na birra? Porque tanto um bebezinho lá de 5, 6 meses, ou um bebezinho lá de 1 ano, ou uma criança de 2, uma criança de 4, até mesmo uma criança pré-adolescente, até mesmo um adolescente. Se eles sabem o que vai acontecer no dia deles, eles se sentem mais seguros, menos ansiosos. Surpresa é bom, flexibilidade é bom. Não estou falando que não é bom, mas a rotina permite a criança saber o que vai acontecer. Até com o bebê, né? Eles já começam a perceber que horário que é do banho, horário que é de comer, que horário que é que o papai chega, que horário que a vovó vem. Então, assim, a rotina, ela ajuda muito na birra. Porque uma criança que tem rotina, ela se alimenta nos horários e fome e sono é um dos estopins para uma birra. Então, a criança com fome, ela vai fazer birra muito mais fácil. Uma criança com sono, nem se fale, né? Tudo vira uma tempestade. A rotina, ela traz muito isso, essa questão do saber o que vai acontecer. E aí, eu também não vou permitir que essa criança fique com sono, que ela tem o horário da soneca, ela tem o horário dela de dormir certinho. As crianças maiores, a gente pode até fazer o quadro de rotina junto com elas, né? Pegar um muralzinho, pegar um papel, pegar um quadro, uma lousa e escrever lá quais vão ser os horários do dia dela, que horário que ela tem que tomar banho, que horário que ela faz a tarefa de escola, que horário que ela faz a tarefa de casa, né, doméstica, que horário que ela vai brincar com o pai. Então, puxa, aquele horário é o horário de brincar com o meu pai, que horário que eu vou brincar com a minha mãe. Então, assim, essa rotina, independente da idade da criança, ela ajuda muito na birra, muito, muito, muito. Então, quanto mais uma rotina adequada a criança tiver, menos episódios de birra ela vai fazer. E só fazer um insight sobre birra, viu, gente? Birra a gente está conversando aqui hoje, mas não porque a birra é ruim, a birra é boa. A birra é a forma da criança se expressar. Me preocuparia uma criança que não faz birra, uma criança que não tem opinião, porque a birra, ela tá dando opinião. A birra, ela tá ali explodindo assim, eu quero sim, tem que ser agora. Mas é uma opinião, né? Ela tá se expressando, dizendo qual que é o direito dela aqui no mundo. Né? Então, a birra... O querer é muito bom. Então, a birra é boa. O que é a birra? Quando a birra se torna ruim? Quando a gente, no momento da birra, atua de uma forma não muito adequada com a criança e deixa traumas, né? Traumas dessa criança porque ela está aprendendo a se expressar e a gente não sabe lidar. Então, a parte negativa da birra, para mim, é a gente não lidar com ela de forma adequada, né? Entendendo que é uma criança imatura neurologicamente, deixando ali estigmas nessa criança que vai para a infância, vai para a idade adolescência, né? E vai para a idade adulta, por conta de que eu não deixei ela validar os sentimentos, se expressar, né? Então, assim, a birra é boa, viu, gente? Pelo amor de Deus. A gente só tem que aprender a lidar com ela. E uma coisa interessante do que você falou é em relação à fome, que eu percebo, assim, por exemplo, adultos também são assim. A gente com sono também fica irritado. Fica com o pequenininho. O meu marido, ele tá às vezes num humor, eu falo assim, você tá com fome? Porque ele, quando está com fome, ele fica irritado. Ele come, ele muda, ele é outra pessoa, tem uma chavinha dentro dele. Então, você imagine, se um adulto que já tem lá todo o cérebro desenvolvido, o córtex pré-frontal, papapá, tem um nervosismo desse por conta de uma sensação como fome, imagina uma criança de 2, de 3, de 4, não é? Com certeza. E outro comentário que eu queria fazer que da birra, que eu acho legal. Agora é você. Eu falei, outra coisa que eu queria comentar da birra. Tá bom. Do que você falou da birra, é que eu percebo assim que adulto também faz birra. A gente também faz birra com o marido. Faz birra com a melhor amiga. Mas por fica quê? sem falar, sem conversar. Mas por quê? Porque tá no subconsciente, né?
Como lidar com Não, mas o quando a que, o gente que é era legal criança, né? também, além de estar no subconsciente, é que a gente faz uma birra mais sofisticada, que a gente tem o cérebro desenvolvido para isso. Agora, a criança, ela tá só com as emoções em flor da pele, Sim. coitadinha, né? Ela não vai conseguir te ignorar E e papapá, lembrando, ela vai. é, e lembrando, né, Marisa, que assim, a geração dos nossos avós e tal, quando a gente fala assim que a forma que agiu não foi adequada, mas assim, não é criticando, é dizendo assim, eles não tinham ferramentas para agir de outra forma, eles fizeram o que eles aprenderam, né? Claro, Agora a claro. gente tá Não é lugar para fazendo o que culpa, a gente né? aprendeu, mas a gente pode melhorar, né? A gente tem hoje livros para ler, cursos para fazer, ajuda psicológica. Então, assim, que ferramentas há 20, 30 anos tinha? Quase nenhuma, né? Hoje a gente tem essa oportunidade de fazer o educar ser uma coisa prazerosa, né? Eu vou ler uma pergunta para você, Lois. Como orientar uma criança de 1 ano que foi contrariada e ficou nervosa? Joga os brinquedos no chão. Você quer responder essa, por De favor? um ano? Um De um ano. ano? Então, primeiro, de criança de um ano, joga tudo no chão, comida no chão, roupa no chão, mesmo que não tiver brava, viu? Então, assim, ela não tem nem coordenação motora para jogar devagarzinho ou para colocar certinho. Ela tem uma coordenação motora ainda, que a gente fala que ainda não é fina, né? Eles não têm assim. Tanto é que quando a criança na cara da gente, ela bate com força e não é por maldade, falta de coordenação motora. E uma criança de um ano, ela é muito mais imatura neurologicamente que uma criança de 4, no caso, o meu filho. Então, quando ela é criada, realmente ela não sabe como agir. E essa coordenação ainda é ruim, ela vai jogar tudo mesmo, isso é normal, né? Isso é o esperado. Criança que não joga nada no chão com 1 ano, eu fico preocupada, né? E uma questão a mais, ela não sabe falar. Então, a criança de 1 ano, ela pode dizer sílabas, ou mamãe, papá, mas explicar para você o que ela quer naquele momento. Tipo assim, eu quero pegar aquilo ali para mim, ou eu quero ir pro chão, ou eu quero colo, ou eu fome. Então, ela não tem linguagem nenhuma, né? Então, essa reação é totalmente esperada. A criança está muito bem, viu? A mãe pode ficar despreocupada. E sabe uma Quer coisa que falar eu queria falar mais uma disso? É a pergunta? Juliana que pergunta. Que às vezes a gente. Porque está escrito assim, quando é contrariada. Que para a gente prestar atenção, Sim. se a gente também não está contrariando muito o tempo inteiro, falando não toda hora, e não deixando essa criança explorar. Porque a criança de 1 ano, ela está na fase de explorar o mundo, faz só 1 aninho que ela chegou nesse mundo, né? E ela precisa ter um ambiente preparado e liberdade para ela poder explorar, porque às vezes não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. 350 nãos por dia, ninguém aguenta, daí se irrita. E outra coisa que é muito E legal na ferramenta... Pode falar, Loise. Você falou do não. Fala da ferramenta aí, mas não me deixa esquecer de falar desse não aí, que você falou uma coisa bem importante. Fala do não você, pode Que, continuar, assim, vai, conclui. Assim, a criança pequenininha, a gente tem que evitar a palavra não, principalmente essa criança de meses até 2 anos, que tem uma linguagem bem pequena ainda. Porque o não, quando o nosso cérebro primitivo, que eu estava falando agora há pouco, escuta o não, de cara ele já faz assim. Aí ele decide se ele briga ou se ele foge. Então, o não, mesmo que a criança nem entendesse o que significa não, o tom de voz da pessoa já faz esse cérebro que é tão primitivo no bebê inflar e ficar muito raivoso. Então, o que eu falo? Não use a palavra não em crianças que ainda não sabem falar. Não use a palavra não. Aí, o que eu faço então? Tira o foco e redireciona. Então, se a criança quer pegar essa cartinha aqui e rasgar, eu dou outra coisa. Se a criança quer mexer no óculos da vovó, eu dou outra coisa. Se a criança abre uma porta que não pode mexer, não adianta eu falar, não pode abrir essa porta. Eu tenho que fazer essa porta ser segura, com uma trinca, tirar o que tem de perigoso dentro dela, porque a criança está explorando, como você falou, né? E a gente tem que permitir essa exploração do ambiente, porque é isso que faz ela desenvolver. Então, eu vou tirando o foco, tirando o foco, direcionando e tornar um ambiente seguro, também. Né? Isso. Quem tem bebê tem que ter ambiente seguro, né? Tirar as coisas do chão, pôr tudo pro alto.
Porque é Sim. uma fase, né? Não vai durar tanto tempo. Então a gente tem que cuidar com a palavra não. Inclusive, tem bebês que a primeira palavra que fala é não. Ela não sabe falar mamãe, ela não sabe falar papai, ela fala não. Por quê? Porque Sabe escuta falar não. 300 e poucas vezes que nem você falou. E aí tem pais, só para fechar esse não, que fala assim: ah, mas se eu falar não, se eu não falar não, a criança não vai ter limite. Mas que limite você, uma criança de 1 ano, quer explorar o mundo, né? Então, esse Olha, não foco, sei limite, não. eu Como diz coloco o polichinelo, uma educadora, como diz uma pedagoga que eu amo, que criança que tem limite fica limitada. A gente não quer filho às vezes limitado, né? o João queria mexer em alguma coisa, eu começava a pular polichinelo, fazer palhaçada, enrolar o papel higiênico na minha cabeça. Pronto, eu fiz uma gracinha, levei na esportiva, fiz uma palhaçada, já pus o foco em mim Pronto. e não no que ele queria mexer, né? Era Ótimo. isso. E disso também que joga as coisas, eu até separei a minha cartinha agora, que é para falar o que fazer. A gente tem o hábito de falar para a criança o que não pode fazer. E aí a gente não fala o que pode no Isso, lugar. Então, ótimo. se você sentir que ela tá jogando no sentido, eu tô jogando porque eu quero. Daí, você quer jogar? Então toma essa bola. Não é que não pode jogar, não Isso. pode jogar um brinquedo que quebra, mas uma bola pode. Não pode chutar a minha canela, mas uma bola pode, né? Então, sempre pode. Então, é para falar o que pode, é muito mais importante. Ah, entendi, você quer jogar, então vem aqui, tem uma bola para jogar no cesto. Pronto, tá tudo bem, né? Então, ensina a criança o que fazer. Em vez de dizer o que não fazer, ensina o que elas podem fazer. Em vez de dizer não bata, que daí usa a palavra não, como a Lois já disse, diga faça carinho. A mamãe é carinho, não é? Muito mais. Depois de ensinar, relembre. Como que faz carinho na mamãe? Carinho. Pronto, ela tá ensinando o que. Até porque, não tá escrito aqui não, é da PNL também que eu lembrei. O não, ele não tem imagem, né? Então, se eu falar para você Sim. agora, não pense num elefante vermelho dentro de um fusca amarelo. O cérebro, ele registra tudo por imagem, e o não, ele não tem imagem. Então, se a gente fica falando muito, Não. a gente fala para ele, não sobe aí, ela nem ia subir. Mas daí você falou, ela vai lá subir. Sim. Né? Porque você Então, deu ideia. Deu com a ideia. palavra não. Hã? E os maiores, né, Marisa, as crianças maiores que... Porque, assim, a birra na criança pequena é se jogar, gritar, morder, chorar. A birra no adulto, como você falou, ou no adolescente, ou no pré-adolescente, é gritar, chorar, ficar explosivo, xingar, né, ofender. Não deixa de ser, né, uma explosão. Então, nessas crianças maiores, o que a gente pode ensinar? Viu? Pega essa bolinha aqui, tá com raiva, massa, 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 massa. Vai no quintal e pisa na grama com o pé descalço, até você se acalmar. Então a gente pode dar assim, pega a sua mão, tiver um saco aquele saco de dar, vai lá e toca lá um tempão, tiver um pacote de arroz também. Então a ideia é assim, a gente dá ferramentas para essa criança maior, lidar com aquele momento de raiva para ela extravasar, né? E na disciplina positiva tem a roda de escolhas da raiva, né? Então, cada mãe pode fazer uma rodinha de escolhas de papel. A criança maior vem e ajuda assim. O que você poderia fazer no momento da raiva? Eu podia pular panelo. Eu podia, sei lá, ir no quintal e correr, né? Ou jogar bola, ou amassar. Então, a criança vai podendo dando ideias do que ela faz no momento da raiva dela quando ela estiver calma, né? Ela pensa essas ideias junto com a mãe e com o pai. E essa roda de escolhas da raiva é bem bacana também. Porque né? senão a gente só fala o que ela não pode fazer, não fala o que pode fazer no lugar. Tá, a gente tem. Eu vou ver. A gente não. Falta 15 minutos. Um pouquinho menos. 14. Tá, quando faltar 5 minutos, só para eu mostrar os livros da disciplina positiva, tudo bem? Você me avisa? Claro, claro. Viu? E a gente às vezes fala só o que. Por exemplo, a criança tá lá num ataque, uma explosão de birra e ela não pode bater. Não pode bater no amigo, não pode, blá, blá, blá. E aí a gente não ensina ela, nem depois que ela se acalmou, esse, por exemplo, que é a roda de escolhas maravilhosa, nem depois que ela se acalmou, quais as opções que ela tem. Tudo bem, ela entendeu que não pode ali naquele momento, às vezes até. Sim. Mas ela vai sentir isso de novo. E na próxima vez que ela sentir isso, o que ela pode fazer então? É isso que a gente precisa ajudar as crianças, né? O que fazer? Então, dar ferramentas que não pode, né? Agora é sua vez, só foca no que não pode, né? Ó, eu gosto muito dessa foca em soluções, né?
resolve tanto para criança pequena como para criança maior ou muito para o adolescente. Inclusive, a criança pequena, esse foco em solução, o pai e a mãe que tem que pensar. Por exemplo, aí da blusa, né, que não... Um bebê que não coloque, que não queira pôr, que pôr a blusa, né, e tal. Ou o bebê que... um brinquedo que chega numa loja e chora por causa daquele brinquedo e tudo mais. Aí na criança pequenininha, em vez dos pais falarem não pode isso, não pode aquilo que nem você falou, o pai e a mãe, eles podem sair em soluções para aquela situação. Como é que a gente poderia resolver? Porque na hora que acontece, não há mais o que fazer. É manter a calma e deixar aquela raiva passar, né? Desviar o foco se acontecer. Mas de repente fala assim, poxa, e se a gente for no shopping de novo e acontecer a mesma situação, o que a gente faz? Então é legal os de crianças bem pequenas pensarem em possíveis soluções para uma próxima, tá? E solução não é tipo, não vou mais lá. Não, a gente não pode privar a criança de agora sim que estamos em isolamento social, né? Mas de fazer as coisas por conta do comportamento dela, né? Agora a criança maior, refém, né? Não pode. a gente já pode envolver ela nessa solução. Então, por exemplo, todo dia de manhã, o Marcos, que tem 10 anos, dá aquela trabalheira para acordar e para se trocar e para ir para a escola, pensando em um momento de não quarentena, né, gente? Por favor. Mas às vezes a aula online ele também está se atrasando. E aí a gente tem que sentar, puxa, filho, né? Puxa, filho, todo dia eu tenho que ir lá, eu tenho que insistir, eu tenho que falar que você tem que, né, tomar, e aí você quase não toma café direito. Então, assim, a gente tem que sentar com essa criança em outro momento do dia, e junto com o pai, junto com a avó, quem mora junto. Que opções a gente pode fazer, soluções para te ajudar nesse problema de não conseguir acordar na hora? Um despertador? Já deixar o uniforme ali do lado, né? E a criança fala, né? Ela participa, ela traz soluções. Não, e tem umas ideias maravilhosas, né? Então, esse foco em soluções, eu acho ó, a gente para de focar no culpado ou no problema para focar na solução, que é o mais importante, que é resolver, né? Exato. Eu falo muito a frase para o Vicente, como nós vamos fazer para resolver esse problema? Isso. E espero ver o que ele vai falar. Isso. Às vezes vem coisas incríveis, vem coisas mirabolantes também, mas vem coisas incríveis. Ó, a minha, eu acho que vai por acaso vai ter que ser... Vai falar mais uma? Pode falar. Não, você vai falar mais uma? Mais uma? Vou. Perguntas curiosas. Eu amo essa também. Amo. Eu também. Perguntar em vez de ordenar, convida as crianças a refletir e a escolher. O que você precisa fazer para estar pronto na escola na hora certa? Olha lá, esse é o mesmo exemplo, né? Opa, o que você precisa fazer com o leite derramado? Essa do leite derramado eu quero fazer um comentário, porque assim, a gente, não sei porquê, né, a nossa geração, a nossa maneira de educação, a gente não ensina às vezes umas partes das coisas para as crianças e quando ela vira adolescente adulta, a gente quer que surja ali, né, alguma habilidade de vida. Exatamente. Eu vejo isso por conta até de coisas, como você disse, de motor, coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Então, a gente sempre põe o copo com a tampinha que não cai. Aí um dia vai no restaurante, o copo de vidro, a criança derruba, porque ela não aprendeu judiação. Fora que está na fase de desenvolvimento, e o corpo, às vezes, ela ainda não está dando conta de tudo isso, como você já falou. E aí o Vicente, agora começamos, copo normal, tudo, né? E vira e mexe, derruba o suco na hora do almoço. E nenhuma vez eu falo pra ele, poxa, filho, todo dia que está. Eu lembro dos meus pais brigando comigo que eu derrubava suco na hora do almoço. Eu derrubava com muita... É uma consequência natural, né? Ele vai se molhar, né? Aí eu falo pra ele, o que você precisa fazer para resolver esse problema? Ele vai lá, pega o pano, volta e limpa. E a gente põe mais suco e acabou a conversa. Mas eu sempre pergunto, o que você precisa fazer com isso? Porque senão a gente também fica só ordenando. Você imagina o dia inteiro uma pessoa falando pra você o que fazer? Agora vai, agora toma banho, agora corta, agora. Não, é muito chato, ninguém gosta, nem criança. Então, às vezes eu pergunto pra ele, mostro, o que precisa fazer com esse sapato que tá na sala? Ele pega e guarda. E eu nem falo, vai lá guardar seu sapato. Pra não virar essa general, né? Curiosa é maravilhosa. Pergunta curiosa é maravilhosa, né?
Maravilhosa. Qual é o seu plano para terminar a lição? O que você precisa levar para não sentir frio? Volta para Exato. dentro, ela encontra a resposta, né? Locus de controle Sim, interno, isso é maravilhoso. sim. Dá tempo de mais uma sua, eu acho. Tá, então eu vou falar uma aqui que todas as mães sabem que é uma das minhas preferidas. Limite o uso de eletrônicos. Eu Então, sabia que assim, você ia falar essa. não podia deixar de falar essa, né? Então, assim, na Não birra, podia, por não que que eu podia. vou relacionar essa ferramenta com a birra? Se a criança ficar exposta mais do que o tempo adequado para a idade dela, ou na televisão, né, ou no tablet, celular nem mencionaria porque não é adequado para uma criança pequena, é só assim 13 anos de idade, celular pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem lá a guia por idade, do tempo, da hora, tudo certinho, bonitinho, a partir dos 2 anos de idade. Então, abaixo de 2 anos, a criança não tem nem por que ter acesso a eletrônicos, até porque a linguagem, dá déficit de atenção. Mas na birra, em especial, por que eu falo isso? Independente da idade da criança, se ela ficar muito tempo, deixa a criança mais agressiva e mais ansiosa. Então, imagina uma criança que está muito tempo na televisão, agressiva e ansiosa, e é contrariada. Então, essa birra fica muito mais explosiva. E eu vou passar a cartinha separada para vocês, porque às vezes a mãe fala assim, nossa, mas está tudo certinho, eu tenho paciência, a criança está na rotina. Eu falo assim, mas vem cá, quanto tempo que fica em ver por dia ou no tablet? Ah, umas 5 horas. Eu falei, tá aí é o problema. A criança está ficando agressiva e ansiosa pelo excesso de tela. Então, tenham cuidado, independente da idade da criança, se não é essa uma das questões que está favorecendo essas explosões, principalmente agora na quarentena, que a exposição à tela acaba... E outra, criança não gasta energia, né? E ela precisa gastar, né? Brincar, gastar energia fisicamente, né? Metabolismo é super acelerado, né? Você imagina ele ficar lá sentadinho? Vamos, vai, mostra. Mostra os livros. Você tem eu vou mostrar o todo aqui, tá? do momento. Vou mostrar o meu do momento. Tá. De Pais ocupados. Para mim tá... o Pais Ocupados, ó, muito bom. Ó, eu gosto muito desse daqui, que são 1001 soluções para desafios com a criança. Então, assim, tem 1001 situações de como você pode agir para ajudar a criança. É um dos meus preferidos, tá? Mas, assim, só para as mães saberem, tem de adolescente, tem de sala de aula, aqui. Tudo no site da Filosofia Positiva, tá? Da Fernanda Lee, ou na Amazon. Não tem conflito de interesse, viu, gente? A gente não tá ganhando nada. A gente ganha a mãe aprender a ter mais harmonia com o filho, só isso. O Disciplina Positiva, que é para todas as idades. E o de 0 a 3 anos, né? Que é bem esse momentinho da birra. Ai, eu tô péssima de coordenação motora aqui. Mais ou menos, e uma última... O meu tem 4 e sai. O seu também tem 4. Isso. É que o celular tá caindo aqui, tem que segurar. E assim, só uma coisa, vou deixar aqui bem rapidinho. Lembrar que quando a gente vai com a criança, a gente tem mais que encorajar do que elogiar. O elogio não é ruim, mas se for em excesso, prejudica. Então, sempre que o João faz uma coisa, tipo assim, ele fez um barco de blocos. Mamãe, vem ver, vem ver. Aí eu falo assim, mas você gostou? Então, assim, não importa se eu gostei, importa se ele gostou, se ele tá feliz e satisfeito com o que ele fez. Porque às vezes a criança quer a nossa aprovação e vive para isso. Ela quer ser melhor não por ela quer ser melhor pelos outros, né? Que foi o que a gente aprendeu. A gente tirar 10 para agradar todo mundo, né? E a criança ela tem que entender que o nível 7 ou 8 ou 9 é para agradar ela mesma, né? Ela é amada, independente disso, né? Perguntaram aí se tem curso online sobre disciplina positiva. Agora vou fazer um jabá, que eu tenho meu curso online, tá no link da minha bio. É Disciplina Positiva na Prática, que eu conto casos meus com o Vicente, que é um menino que me fez estudar bastante para isso. E vão lá, então, com o link da bio, conhecer o meu curso Disciplina Positiva na Prática.
Ah, tem o canal no Eu faço YouTube, trabalho Marisa Villar, Mami Má. Isso. Eu e a Marisa, a gente combinou até fazer umas palestras e uns grupos de pais, só que aí chegou a gente teve. Eu tinha até anunciado aqui, né, sobre a nossa parceria, mas assim, passando essa quarentena aí, esse isolamento a gente vai fazer. E eu trabalho também Temos com grupos de projetos. pais com os meus pacientes, né? Então tem projeto tudo aí parado por conta da pandemia, mas terminando a pandemia, a gente vai estar aí firme e forte para ajudar vocês, né? Marisa, Ai, gente, se inscreve obrigada, lá no amor. meu canal do YouTube, tá? Mami Má Oficial. Procura lá, Marisa Villar, Mami Má Oficial, pra gente aumentar meu número de inscritos no meu canal. Loise, Deus abençoe, Espero que a gente querida. possa ter, espero que a gente possa ter ajudado aí um pouquinho, porque o educar é difícil, a gente tem que realmente se apoiar como mães, como educadoras, porque não é fácil educar sozinho, né? A gente não tem ali no quintal uma mãe para ligar e vamos se considerar uma aldeia da outra. Exatamente. Beijão. Obrigada, Loise. Obrigada por tudo, por toda a força, por estar aqui. Primeira de muitas lives. Obrigada a todos que ficaram, todos que vão assistir depois, vai ficar salvo, eu vou salvar agora no IGTV. Deus abençoe vocês e até a próxima. Combinado. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.